Amém. Sejam bem-vindos ao nosso CCM 2024, para que possamos crescer em graça e em conhecimento da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, para quem não sabe ainda, o CCM, nós vamos colocar o slide aí para vocês. O CCM, ele é o nosso centro de capacitação ministerial. É uma escola, né, que se baseia nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, e ela tem como objetivo capacitar os alunos para experimentar uma vida cristã. E assim, nesse experimentar a vida cristã, é desde a chegada desta pessoa aqui na igreja, até ela se tornar um líder, até ela se tornar uma pessoa com crescimento espiritual, que possa estar ensinando as pessoas, que possa estar abençoando outras pessoas. Tá certo? Então, gente, todo mundo que chega aqui na igreja, ela vai estar tendo aí a oportunidade de poder aprender da palavra de Deus. E nós temos uma escada, né, de crescimento aqui na igreja. Nós começamos então com o Lidere 1, que é essa primeira fase, depois Lidere 2, e cada um desses a gente tem um livro, um material, que nós temos um material base de leitura, para exatamente o nosso foco aqui, como Igreja Renovada de Almenara, é que todos possam crescer e amadurecer. Nós temos como visão salvar as pessoas para Jesus e transformá-las em líderes multiplicadores. Então, nosso alvo aqui dessa aula é desde o novo convertido até um líder de pequeno grupo, até um líder na igreja, servindo, pregando o Evangelho. E o livro que basicamente nós temos para leitura nessa primeira fase é Quem é Você Quando Ninguém Está Olhando. Só que este mês, né, nessa etapa especificamente, nós vamos estar lendo Uma Vida com Propósito. Nós já começamos a leitura e hoje nós estamos no 5º dia. Então, já falando para vocês que para poder receber o diploma, você vai ter que completar os 40 dias de leitura, de reflexão e nos trazer um atestado de que fez isso. Tá bom? E olha, irmão, está muito fácil. Nós já colocamos o aplicativo lá, as páginas, nos livros a gente posta lá, os vídeos nós postamos com audiobook. Então, mesmo que você não consiga ler, né, nesse momento, muito corrido, você pode colocar o áudio, ouvir no seu carro, ouvir no trabalho, ouvir enquanto está fazendo alguma coisa. Importante que você ouça, compreenda e faça anotações de tudo que está sendo estudado. Para os que vão fazer esse curso agora, presencial, talvez depois online, temos alguns critérios para o batismo. Primeiro, a recomendação do pequeno grupo, né, do líder. Nós temos um por enquanto, mas em nome de Jesus teremos mais. E a recomendação é importantíssima para isso, porque é a pessoa que está acompanhando mais de perto. A ficha de batismo, que é o cadastro no link da nossa igreja, e nós precisamos ter a aprovação do Lidere 1, que é nosso conteúdo básico. A leitura dos capítulos 1 ao 6, tá? 1 ao 6 para amanhã e até o final de semana a leitura da primeira unidade do livro Uma Vida com Propósito. Dito isso, vamos para a nossa aula, né? Vamos começar então a nossa aula de hoje, onde nós falaremos sobre o início da nova vida em Cristo, o início da nossa conversão, da nossa jornada cristã. Então, amados, todos nós, quando recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, começamos uma jornada de amadurecimento espiritual. E essa jornada tem aí os primeiros passos de fé. Então nós vamos estar falando de questões bem básicas de todo novo convertido ou toda pessoa que já foi batizada aqui na igreja ou que foi recebido como membro, né, já deve estar sabendo para a glória de Jesus. Então, o que é uma conversão? Todo mundo que já fez aula de trânsito ou de legislação sabe que a conversão é o ato de você dar uma meia volta, né? E aí nós temos as placas de trânsito que mostram muito bem isso aí. Elas exemplificam muito bem a conversão. E uma placa específica é essa aí, essa amarelinha aí, onde nos mostra, né, que precisamos retornar para de onde nós viemos. E nós sabemos que nós viemos do Senhor. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus criou o homem para que tenha comunhão com o homem, para que o homem tivesse um relacionamento com ele. Mas a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, que houve a queda da humanidade, esse homem foi se afastando gradualmente da presença de Deus
E este homem hoje se encontra longe da presença de Deus. E ele precisa voltar. A pergunta que eu tenho para a nossa reflexão inicial é: você já vivenciou alguma experiência, né, de que cometeu um erro de trajetória, né, e depois teve que voltar atrás, teve que retornar, né, dar aí uma volta de 180 graus? Se sim, você sabe muito bem que a conversão é voltar ao estado inicial. Quando nós nos convertemos a Jesus, nós estamos voltando ao estado inicial. Talvez não de pureza, mas de relacionamento com Deus. O relacionamento que foi quebrado com o pecado, ele é reconstruído. E é por isso que nós precisamos retornar a Jesus. A pergunta que eu tenho aí: se você já converteu a Cristo, em que momento de sua história de vida concluiu que estava no caminho ou na direção errada? Você pode compartilhar aí no chat a resposta se você quiser. Em que momento foi que você percebeu que estava trilhando o caminho errado e que precisou dar uma meia volta aí, uma volta de 180 graus e voltar para Jesus? Pense aí e escreva no nosso chat. Então, o que caracteriza a conversão a Cristo? Tem duas características básicas. Primeiro, a fé, e segundo, o arrependimento. A fé em Jesus e o arrependimento dos pecados são os fatores cruciais, são as características que denotam uma pessoa que se converteu. Se você tem fé em Jesus e se você se arrepende. Agora, muitos dizem ter fé, muitos dizem ter tido o arrependimento dos pecados, porém, todavia, talvez não tenha se convertido. E por que isso? Talvez porque a fé não tem sido genuína e o arrependimento não tem sido verdadeiro. Então, nós temos aqui, para ilustrar para vocês, conversão é igual fé em Jesus mais arrependimento. Ok? A conversão é igual fé mais arrependimento. Então, nós vamos hoje, especificamente hoje, falar sobre o que é fé, tá certo? E nesse primeiro momento, nós estaremos indo até as 9h40, explicando sobre o que é fé, e após as 9h45 nós retornaremos para falar sobre a conversão. Então, vamos lá. A fé é mais do que crer, a fé é confiar. Porém, nós sabemos que não é uma mera confiança, é uma confiança que gera. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo e depois você vai poder falar para mim o que você achou, tá certo? O caminho de Deus. Somente no salto do leão ele provará o seu valor. Impossível. Ninguém salta essa distância. Indy, tem que ir depressa. Tá rápido. Tem que ser um salto de fé. Ah, meu Deus. Acredite, filho. Tem que acreditar. Pode observar aí no vídeo, né? O Indiana Jones foi provado aí na sua fé, né? Ele teve que acreditar no livro, teve que acreditar aí nas informações que tinha para dar um salto de fé.
E na verdade, amados, nós como cristãos, às vezes falamos que acreditamos no Senhor, mas na hora de dar o salto de fé, nós não damos esse salto de fé. Nós não temos a atitude necessária para poder fazer assim. Então eu quero incentivá-los a entender o que é fé. Fé é essa confiança que gera entrega. Você entregar a sua vida ao Senhor, confiar nele e o mais ele vai fazer. Tá certo? Então, pois bem, damos seguimento aqui à nossa aula. Nesse próximo material, quero perguntar a você o seguinte: como Indiana Jones demonstrou fé aí? Como você observou a atitude de fé dele? A atitude de fé dele foi ter que agir em meio a sem ver, ter que pisar no despenhadeiro daquele, sem ver ali o que poderia acontecer. A fé dele fez com que a estrada, o caminho se abrisse. Nós somos cristãos, somos pessoas que creem em Jesus, precisamos entender que é a fé que abre os caminhos. A fé é a confiança que gera entrega. Salmo 37:5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Então, como nós podemos então perceber que temos entregado de fato a nossa vida ao Senhor? Quando o Senhor nos coloca diante de circunstâncias, desafios, e que às vezes a esperança tenta fugir, às vezes nós queremos nos perder em angústia, nos preocupar, mas a partir do momento que nós confiamos no Senhor, que entregamos totalmente a Ele, isso demonstra a fé. Talvez na noite de hoje você está precisando entregar mais a Deus as suas lutas, suas angústias, suas necessidades. Nessa foto ilustra bem essa dinâmica que com certeza você já deve ter brincado, quem fez o Líder 1 aqui presencialmente já fez, que é você se jogar. A fé é você confiar que o nosso Deus estará sempre de braços abertos para te segurar no momento em que você se joga nos braços dele. É como aquela criança que o pai coloca no lugar alto e fala: pula, meu filho. E a criança então acaba pulando por confiar no pai. Está na hora de nós nos jogarmos em Jesus Cristo. Então, mais uma pergunta para a nossa reflexão. Já que precisamos confiar em Jesus, quem é Ele? Então escreva aí no comentário, se você puder, quem é Jesus para você? Como você definiria a pessoa de Jesus Cristo? Bom, 1 Timóteo, no capítulo 2, versos 5 ao 6, Paulo vai descrever a pessoa de Jesus. E quando nós falamos sobre a pessoa de Jesus, nós automaticamente, sim, na Trindade falamos da pessoa de Deus, da pessoa do Espírito Santo, mas aqui nós estamos falando de algo especial de Jesus, um ministério especial de Jesus, que é o ministério da mediação. Talvez você disse assim: o meu Jesus é meu Salvador, Ele é meu Senhor. Mas eu quero te perguntar, você já ouviu alguém definindo Jesus como o médio, o mediador, aquele que se colocou entre Deus e os homens? É assim que Paulo define Jesus. Ele disse: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como um resgate por todos. Então Cristo Jesus, ele é o mediador entre Deus e os homens. E para que isso acontecesse, ele teve que se entregar. Nós sabemos que ao pecar, o homem se afastou de Deus, mas para reconciliar o homem a Deus, teve que ter o sacrifício de Jesus. E ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando nós aprendemos a ter fé em Jesus e a confiar nele, nós o reconhecemos ele como Senhor e como mediador. E isso nos levará ao que nós chamamos de salvação. Amados, a salvação ela tem 3 tempos e nós vamos falar isso futuramente. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que ele nos salvou, ele está nos salvando, e ele um dia nos salvará. Ele nos salvou da morte eterna, ele tem nos salvado do pecado, e um dia ele vai nos salvar do domínio do pecado, do poder do pecado, não é isso? Então a salvação em Cristo Jesus é através da conversão, e a conversão é a fé juntamente com o arrependimento. Mas, como eu disse até no culto de ontem, para quem está assistindo
essa live agora ao vivo, nós falamos ontem sobre a filiação a Deus. Muita gente pensa que todos são filhos de Deus, mas na realidade não é. Em João capítulo 1, verso 12, disse que somente os que creem em Jesus Cristo são filhos de Deus. E em Romanos 3, 23, o apóstolo Paulo vai dizer que também só são filhos de Deus aqueles que creem no seu Filho Jesus Cristo, aqueles que receberam Jesus como Salvador. Beleza? Bom, vou dar uma pausa aqui para poder ouvir alguma pergunta, tá certo? E voltamos em 5 minutos para responder as perguntas e dar sequência sobre o que é arrependimento. Já que hoje nós estamos falando de conversão, e conversão é fé em Jesus Cristo, mais arrependimento dos pecados. Beleza, gente? Manda aí no chat a sua pergunta, a sua dúvida para a gente tirar aqui. Um abraço. Voltamos em... Olha, até 9h40, mas nós conseguimos adiantar. Eu gostaria que depois vocês me dessem um feedback, se eu estou falando rápido, se está dando para pegar tudo direitinho. E aí essa live vai ficar disponível no nosso aplicativo. Caso você não tenha o aplicativo da igreja, baixa aí no seu celular, clica lá em Eu Não Tenho Cadastro, faz o seu cadastro e você vai poder ter acesso a não somente essa, mas todas as outras aulas, líderes, tudo que nós temos para oferecer como igreja. A Crisley Teixeira Santos disse: arrependimento é um sentimento de tristeza quando fazemos algo de errado. A Maria Alice disse: arrependimento é quando sentimos incomodado pelo Espírito Santo. A Bruna Ribeiro diz: arrependimento é o sentimento que nos leva a desejar mudanças. Muito bom a colocação de vocês e as definições. Todas elas caminham para o sentido da definição clara do arrependimento. Mas vamos entender, será que arrependimento é apenas um sentimento? Será que arrependimento é apenas uma emoção? Né? Vamos compreender isso, vamos olhar nos nossos slides aqui e vamos buscar a resposta dessa definição. Bom, para a maioria das pessoas, arrependimento é sentimento, mas, todavia, não é apenas um sentimento, faz parte. O arrependimento é mais do que sentimento. Muitas pessoas confundem remorso com arrependimento. Embora esses nomes, esses termos tenham sido usados como sinônimos, eles não definem a mesma coisa. O remorso produz morte, o arrependimento produz vida. O remorso escraviza, o arrependimento liberta. Apenas a consciência do erro e a tristeza por ele ainda não é arrependimento, é remorso. O arrependimento passa por 3 níveis. Arrependimento implica em mudança da mente, das emoções e da vontade. Metanoia, a palavra arrependimento, na língua grega, significa mudança de mente. Acontece quando você tem consciência de que aquilo que você fez é errado. Então você muda a sua percepção, o seu entendimento dessa prática e se arrepende. Segundo, o arrependimento passa pelo elemento emocional. É sentir tristeza segundo Deus. Essa tristeza mostra para você que aquilo que você está fazendo não está em consonância com os princípios e valores de Deus. Mas o arrependimento, para ser genuíno, ele precisa passar pelo terceiro elemento, que é a vontade, que é a abolição. Arrependimento significa dar meia volta e tomar a direção oposta daquelas que estavam caminhando. Note você que Judas conseguiu passar pelos 2 primeiros estágios do arrependimento. Ele reconheceu seu erro, confessou seu erro, disse que o sumo sacerdote ele tinha traído seu inocente e devolveu o dinheiro que havia recebido para trair Jesus.
mas ele não completou o ciclo, porque ele não deu meia volta, ele não se voltou para Jesus. O remorso, em vez da pessoa se voltar, ela foge. Pedro passou pelos 3 estágios do arrependimento. Ele reconheceu o erro, ele chorou pelo erro, mas ele voltou-se para Jesus. Então, pessoal, eu gostaria de fazer um exercício com vocês aí. As 3 diferenças básicas entre arrependimento e remorso. Isso vai valer nota, tá certo? Então, você vai poder mandar para nós lá também no próprio aplicativo. Vamos seguir, então? Bom, então, o que é arrependimento? A palavra arrependimento, queridos, ela é a junção de duas palavrinhas do grego, né? Nós temos aí a palavra metanoia, que é a definição de arrependimento no grego, e metanoia, ela está distribuída em 2 pontos. Primeiro, meta, que é mudança, e noia, que é mente. Eu creio que se você for da minha idade, você já deve ter ouvido falar antes, né? Aquela pessoa está noiada. Quando eu encontrava alguém meio doidão, né, por ter usado aí algum entorpecente. Por quê? Porque aquela pessoa tá meio doido da cabeça. Então a palavra noia, ela vem de mente. E a meta vem de mudança. Então, mudança da mente. É a definição clara de arrependimento. Então, arrependimento ele é mais do que um sentimento. O arrependimento é uma decisão pessoal de mudar de conduta a partir da mudança da mente. Por isso que a Bíblia fala tanto sobre isso. Uma pessoa convertida, ela vai ser facilmente identificada a partir do seu comportamento. E aqui em Efésios capítulo 4, verso 22, Paulo nos traz aqui um traço de uma pessoa que passou pela experiência da conversão. Quando ele dá alguns conselhos aos irmãos de Éfeso, ele automaticamente também está nos mostrando aí o que precisamos ter de comportamento. Claro, isso aqui é apenas uma pequena lista diante de várias questões que precisam ser trabalhadas em nós, com o auxílio, claro, do Espírito Santo, mas também com a nossa decisão pessoal de mudar. Vamos lá, Paulo começa dizendo, abandonem a velha natureza de vocês. Natureza aqui, gente, está falando de comportamento, ok? Estilo comportamental defeituoso, traços comportamentais que precisam ser modificados, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente o quê? Renovados. Paulo sempre vai estar falando sobre renovação da mente, porque uma vez a mente sendo renovada, o comportamento também será. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a própria natureza e que a sua própria natureza, e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso, vamos lá, não mintam mais. Gente, é inadmissível um cristão que vive na prática da mentira, né? A palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira. Então você não pode ser filho de Deus e filho do diabo ao mesmo tempo. Então a mentira não combina com alguém que passou pela experiência da conversão. Ele continua dizendo que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé. E amados, às vezes dizer a verdade não é tão legal não, ok? Às vezes ser sincerão, sabe? Dizer aquilo que de fato você está pensando sem usar máscara. Eu sempre tenho dito, você pode dizer o que você quiser com as pessoas, desde que seja respeitoso, desde que você seja coerente, justo, sabe? Se você não concorda com algo que a pessoa está falando ou fazendo, não concorda. Você não é obrigado a falar que concorda só para agradar. Você pode, você não precisa, como diz uma expressão aí muito chula, mas vou usar aqui que é a que está vindo mais próxima, puxar a sardinha de ninguém, né? Então, seja sincero, seja verdadeiro. Paulo continua dizendo, pois todos somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, olha bem isso aqui, não deixe que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Perceba que Paulo está dizendo que não é pecado ficar com raiva. A raiva faz parte do processo. A raiva faz parte de nós como uma emoção básica até.
Porém, é o que nós fazemos com a raiva que vai definir se é pecado ou não. E o tempo com que passamos com ela. Porque quanto mais tempo você passa com raiva, mais sujeito a doenças emocionais e a pecar você fica. Não fiquem o dia inteiro com raiva, que é a definição que ele diz. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Então, uma pessoa que passa muito tempo com raiva, ela está dando oportunidade para o diabo tentá-la. Tentar falar palavrão, tentar guardar mágoa, guardar rancor. Então, tem pessoas que se permitem. Gente, é tão difícil viver a vida cristã, sabe? Fechando as brechas para o diabo não nos tentar. Imagina quando você abre uma janela, uma porta, né? Então, quem roubava, não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Gente, aqui está algo muito bacana, porque Paulo está dizendo que um dos objetivos do trabalho é poder ajudar as pessoas. E hoje o que se mais fala é trabalhar para enriquecer. Gente, a Bíblia não fala de trabalhar para enriquecer. Fala de trabalhar para ajudar as pessoas, trabalhar para financiamento do reino, trabalhar para poder sustentar sua família, para ter o pão nosso de cada dia. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas que a gente temos ouvido na internet ultimamente, né? Vamos lá, Paulo continua dizendo, não diga palavras que fazem mal aos outros. E aqui ele não está falando apenas xingamento, não. Às vezes alguns comentários, que você sabe que o irmão vai ficar mal com aquilo. São comentários, são brincadeiras, e às vezes a gente sabe que pode ferir, machucar, e acaba fazendo. Então tenha muito cuidado com isso. O texto diz, mas usem apenas palavras boas. Eu gosto muito de frisar o que o verso está dizendo. O verso diz, usem apenas palavras boas. E isso faz coro com outro verso que Paulo disse que as nossas palavras precisam ser temperadas com sal. O próprio Jesus disse que pelas nossas palavras nós seremos julgados, né? E pelas nossas próprias palavras seremos condenados. Perceba, uma pessoa que de fato é convertida sabe, aprende a arte de falar. Porque falar é uma arte, comunicar é uma arte. Então você pode ser intencional na comunicação, mas uma intenção tanto para ruim quanto para mal. É fato que às vezes escorrega uma hora ou outra, você fala um comentário e, nossa, não foi isso que eu quis dizer. Pode acontecer. O próprio Tiago diz que quem não errar em palavras, esse é homem santo e é varão perfeito. Então é sinal que em um momento ou outro a gente erra nas palavras. Mas Paulo está dizendo que a gente precisa evitar o máximo isso. Ele disse, mas usem as palavras, apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam. Perceba, gente. O uso das palavras é para que as pessoas cresçam na fé e consigam alcançar o que precisam e não o que querem, ok? Para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Gente, que fantástico, né? Então perceba, uma pessoa convertida vai saber comunicar. Ela vai, mesmo que ela não souber, ela vai buscar aprender. Porque a língua, a Bíblia diz que a língua é como se fosse um pavio, né? Que pode colocar fogo em uma grande floresta. O Tiago vai dizer que um grande navio é comandado por um pequeno leme. E a Bíblia diz que quem controla a língua, controla todo o corpo. Oh, malvada língua, né? Tem que ser bem policiada. E uma pessoa convertida vai aprender a lidar com isso. Paulo continua dizendo, e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Perfeito, gente? Eu esqueci até de colocar aqui os tracinhos aqui nos verbos. Então, Paulo termina dizendo, abandonem toda a amargura. Não há espaço para um convertido guardar mágoa, né? A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Uma pessoa magoada, gente, machuca. Em Hebreus capítulo 12 diz que uma pessoa magoada contamina pessoas, né? É por isso que eu falo, gente, ninguém machuca outro, ninguém fere uma pessoa se ela já não estiver ferida. E é por isso que nós como igreja precisamos trabalhar muito bem a questão dos relacionamentos. Ele continua dizendo, todo ódio e toda raiva, nada de gritarias. Eu tive que orar a Deus para me ajudar com as gritarias, porque eu falo alto demais. E no momento que eu estou estressado, parece que mais alto eu falo. Minha esposa me ajudou muito nesse processo. E por isso que é bom os relacionamentos.
porque um trabalha o outro, né? Provérbios 27 diz, como ferro havia ferro, assim o irmão, seu irmão. Quanto mais próximo de pessoas boas você andar, mais lapidado por elas você será. Então, aprenda a se relacionar com pessoas que te façam crescer. Então, nada de gritarias, insultos, maldades, pelo contrário. Sejam bons e atenciosos uns para com os outros. Perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Gente, presta bem atenção. Eu gostaria muito que você pegasse esses 10 versículos que lemos aqui e mastigasse isso, sabe? Verdadeiramente, porque mostra claramente as características de uma pessoa que passou pela experiência da conversão em Cristo Jesus. Então, em suma, arrependimento é o abandono, e eu colocaria aqui, abandono intencional da vida de pecados. Não é quando eu senti, não é quando Deus toca. Tem gente que fala assim, fulano tá fumando, quando Deus toca ele para. Fulano tá vendo pornografia, quando Deus toca ele para. Nada disso. É quando eu tomo consciência que algo é pecado, no momento imediato a isso eu preciso decidir parar com esse comportamento. Paulo diz em Efésios 2, 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, gente, é pela fé que nós somos salvos. E em Mateus capítulo 3, versos 7 e 8, e Tiago 2, 14 ao 26, existem duas referências fantásticas para isso, sabe? A conversão é um ato único, e eu queria muito que você frisasse isso e tomasse nota. Tira um print se você estiver no celular. Tira um print, manda no seu status, manda no seu Instagram aí e marca a gente lá. Ó, estou aprendendo a fazer. Conversão é um ato único de dar as costas para o pecado em arrependimento e voltar-se para Cristo em fé. Guarda isso, gente, tá certo? Isso é conversão. Bom, a pergunta é, você já se converteu, meu povo? Tu já se converteu mesmo? Então, creia em Jesus e tenha fé. Bom, terminando a nossa aula, eu acho que eu vou conseguir, vamos conseguir terminar aí com 1 hora. Temos um para casa para quem ainda não fez. Quem está fazendo o curso pela primeira vez, quem está chegando agora na igreja, tem um exercício, tira o print aí, tá certo? Porque você vai escrever o seu testemunho de conversão. Você vai dividi-lo em 3 partes, dizendo como você vivia antes, vai dizer o que te levou a crer em Jesus e o momento da sua conversão, e como está sendo agora, após a sua conversão em Jesus Cristo, tá certo? Esse é o exercício, e esse aqui, gente, sem mostrar esse testemunho por escrito, não recebe a certificação. Então é muito sério. Bacana, gente? A nossa aula de hoje foi falar sobre a experiência da conversão a Jesus Cristo, né? A nossa conversão, que é fé mais arrependimento. Vimos também a definição de fé, vimos sobre a pessoa de Jesus, ele é o nosso mediador, ele é que fez a mediação entre o homem e Deus. Aprendemos sobre a diferença entre arrependimento e remorso. Você vai poder ouvir o vídeo e novamente e mandar para a gente a resposta, o que você definiu. Na aula que vem, na realidade na aula de amanhã, eu vou falar a resposta para você desse quadrozinho aí. E, por fim, nós aprendemos sobre conversão, que é a mudança da mente, é a decisão intencional do abandono do pecado e voltar-se para Jesus. Bacana. Teve irmãos que perguntaram aqui sobre o material está disponível no nosso aplicativo, tá certo? Quem já foi matriculado lá, que está lá no nosso grupo, né, criado especificamente vai estar lá no nosso aplicativo. Caso você está assistindo a aula aqui hoje e não fez a inscrição, não deu tempo de fazer, ou não conseguiu, me chame no privado. Olha, pastor, eu não estou inscrito lá. Você vai entrar no aplicativo e eu vou explicar. Na verdade, nós vamos escrever você, aí você vai receber uma notificação no seu e-mail e no seu próprio aplicativo da igreja e você vai poder acessar. Eu vou tentar aqui, estava procurando um jeito de espelhar o aplicativo, mas não vai ser possível. Mas eu vou tentar aqui mostrar para vocês onde vocês vão encontrar. Eita, vamos ver aqui, né? Está sendo
ajudante aqui. Segura aqui para mim, filho. Então, vamos entrar aqui. Não sei se vai... Deixa eu ver aqui. Tá dando para mostrar aí? Tá. Vocês vão entrar lá no perfil, né? Naquele bonequinho no canto superior esquerdo. Você vai clicar em CCM, tá certo? Vai clicar em CCM. E depois vocês vão clicar em Lead Intensive 01, que é a turma daqui, tá certo? Clicou, vai estar aqui, ó, é a segunda opção, material. Você vai clicar e vai ter aí a apostila e o PDF do livro. Beleza, gente? A apostila você pode baixar e imprimir. Aí você pode mandar pergunta pelo grupo e a gente está pronto para responder. A Crisley, que está sendo responsável pelo curso, e eu estamos aqui para poder servir vocês. Eu acho que deu certo aí, para poder... Deixa eu olhar meu banquinho aqui. É só entrar e o material está aí. Por que eu não disponibilizo no grupo? Porque nós temos um aplicativo para isso. Vai encher essa memória de celular com material, e o nosso aplicativo da igreja foi projetado para poder dar o suporte para nós. É tanto que até as comunicações a gente está querendo migrar para o aplicativo, para a gente aprender a usar as ferramentas que, pela graça de Deus, nós temos conseguido desenvolver. Tá certo? O presbítero Adilson disse, muito boa essa aula, povo de Deus, parece por falta de conhecimento. Deixa eu ver aqui, está uma bênção, pastor. Amém, Deus seja louvado. A Bruna disse, ótima explicação entre a diferença de arrependimento e remorso. Eu quero saber se vocês entenderam na resposta da atividade. Tá certo? Gostaria de saber se vai ser todos os dias. Sim, a live vai começar às 9 horas, exceto na quarta-feira, que temos culto, vai começar às 9h30. Mas às 9 horas até sexta. Aliás, até sábado, porque nós vamos fazer também ao vivo para quem está fora. O que seria presencial aqui na igreja vai ser também ao vivo, tanto no sábado à noite, quanto a fechamento aí no domingo de manhã. Todas as informações você vai ter no nosso aplicativo. Se você não conseguiu baixar, é só falar com a gente. E compartilhe, ok? Fale para os irmãos da igreja, os irmãos aí, ó, tem irmãos aqui de Joaíma, tem irmãos... Maria Aparecida, você é de qual cidade? Eu acredito, eu não lembro, Maria Aparecida, né? E os demais, publique aí. Deus abençoe vocês, gente. Vamos orar, agradecendo ao Senhor pela aula de hoje. Pai, eu louvo ao Senhor por esse tempo, louvo ao Senhor por cada um que está presente conosco, pelos irmãos de Joaíma, pela irmã Maria Aparecida Rodrigues dos Santos, também, Senhor, que está participando conosco, os irmãos aqui da nossa igreja, que o Senhor continue os abençoando, tanto os que estão aqui assistindo ao vivo, quanto os que irão assistir posteriormente no nosso link gravado. Deus os abençoe, Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus, e que, de fato, sejamos pessoas convertidas, que o Teu Espírito nos ajude a ter uma mudança radical de comportamento para a glória do Senhor. Amém e amém. Gente, até amanhã. Fiquem na paz. Tchau.